palavra hoje vai ser uma palavra rápida, dinâmica e objetiva. Abre o teu livro, a tua Bíblia, na epístola, segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios. Amém? Efésios, quando vocês encontrarem, identifica o capítulo de número 4. Efésios 4, para guisa de introdução, versículo 11, deixando como sempre a Bíblia aberta, para contextualizarmos o que Deus colocou em meu coração. Amém? Efésios capítulo 4, versos 11. Amado, o apóstolo Paulo, ele tem uma história repleta de sabedorias. Logrado a isso, uma semelhança muito grande com a vontade e a destreza de Cristo. Nesta época que o apóstolo Paulo também escreveu esta carta, ele estava preso. Nós vamos ver como ele começa a redigir esta carta, esta mensagem. Nós vimos, quando nós demos o curso, ou culto de doutrina, falando sobre os romanos, né? Sobre ali Roma, nós estamos estudando, e nós vimos, quando Paulo no início do livro, ele desejava ir para Roma, ele queria pregar em Roma, e ele estava em Éfeso, e tinha tido lá 2 anos, e conseguiu alguns donativos, só que ele queria passar na Espanha também, para de lá ele ir para a Judéia, e agregar alguns auxiliadores na Espanha, em Roma, e descer para a Judéia para dar alguns donativos. Era um desejo de Paulo pregar em Roma. Só que as coisas não aconteceram como ele esperava na época, porque ele não chegou em Roma pela sua própria vontade, pagando a sua embarcação, pagando a sua charrete, entrando com suas próprias pernas, mas ele chegou em Roma preso. Foi preso em Cesareia. Como ele era um cidadão romano, ele reclamou em Cesareia que ele não queria ser julgado naquele local, e pediu para que fosse ser julgado em Roma, e foi assim que ele chegou em Roma. Festo tentou matar Paulo, ainda num caminho, indo ele para suas viagens missionárias. E Paulo escreve esta carta também, ele em uma das suas prisões, ou em um dos seus cárceres. Sabemos que Paulo foi preso no ano 62, pós-Cristo, o ano 62 depois de Cristo, entre o ano 61 e 62, e nesta época ele foi preso por pregar a palavra de Deus. Essa era a acusação que era lançada em cima dele, e ele nesse momento ele pediu ajuda, né, do concílio, para que orassem, intercedessem por ele, porque ainda tinha obras a serem feitas pela vida do apóstolo Paulo. Mas no ano 64, quando Paulo é preso, acusado dos judeus ter posto fogo em Roma, e Paulo sendo um entre os líderes, junto com Pedro, ele não pediu para que orasse por ele, porque ele sabia que o ministério dele já tinha se findado, já tinha acabado. E ele chega a dizer na carta que muitos o deixaram, mas ele entendia o propósito de Deus. E é nisso que eu quero falar nesta noite. Assim como Paulo, ele entendeu o propósito de Deus quando ele, dali daquela prisão, foi decapitado e cerrado ao meio. Ele também entendeu o chamado em Damasco, o caminho de Damasco, quando Jesus encontrou ele. Ele conhecido como Saulo de Tarside, era um grande perseguidor do povo que adorava a Cristo e que seguia a Cristo. E Jesus tem encontro com Paulo no meio do caminho,
E dali por diante, Paulo começa a seguir a Jesus, porque ele foi tido e chamado e colocado como o pregador dos gentios. Nessa epístola, Paulo vai tratar de ensino, prática, vida e doutrina, do versículo 1 do capítulo 1, até o capítulo 3. E do capítulo 4 até o último capítulo, que são contidos de 6 capítulos, até o capítulo 6, ele vai tratar de deveres dos homens, dos seres viventes, que se doaram a servir a Deus em espírito e em verdade. E Paulo entendeu que não é pelo que pensamos. As suas narrativas nós vamos ver em todos os 6 capítulos, e sim para que fomos chamados. É por isso que hoje nós estamos vendo essa lambança de ministérios vasto, com muitas pessoas que estão ocupando cargos que não foram chamados para eles, sem dons, sem chamados, sem capacidades. E aí o que é que recai sobre essas pessoas? A irresponsabilidade, a lograda imoralidade espiritual. E Paulo trata desse assunto aqui, nós vamos ver isso. Nesse momento, ele relata sobre sua prisão, não como um cidadão romano preso naquela cidade, mas ele vai tratar dessa prisão como ele preso por Cristo ou preso em Cristo. Não preso como homem, como cidadão, mas preso como um servo de Deus. E o versículo de número 1 e 3, ele vai falar disso. Paulo fala da sua prisão em Cristo. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamadas. Louvado seja Deus. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, ele disse: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, o preso de Jesus, cadeias e prisões não podem mais me prender. Era o que ele estava querendo dizer naquele momento. Se o coração dele já estava em Cristo, ele poderiam prender a Paulo em masmorras, em cadeias, em prisões, açoitá-lo, mas ele entendia uma coisa: hoje eu não vivo mais a minha vida, eu abdiquei da minha vida para viver a vida de Cristo. Entende bem esta palavra desta noite? Porque se você ouvir o que Deus tem para falar nesta noite, eu não sei nem o que é, você vai sair daqui hoje mais crente. E se você nesta noite não é crente, você vai sair daqui servindo ao Senhor em espírito e em verdade. Então quando ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Ou seja, tem que ter uma vocação, igreja, para que você tenha esse chamado. E nós vamos ver, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é da maneira que eu e você pensamos ou analisamos, mas sim o que Deus quer para mim e para você. Nem todos foram chamados para estar em cima de altares, nem todos foram chamados para a propagação da palavra, nem todos foram chamados para doutores, para evangelistas, para presbíteros, para pastores, nem todos. Se não tem quem ouça, como é que ia ter quem pregoasse? Já pensou se todo mundo fosse pastor aqui dentro? Nós vimos esta ação em seminários de pastores. Isso é viável para que haja um crescimento, uma ascensão em nome de Jesus na vida das pessoas que Deus tem este chamado, ou deu esse dom a cada um deles, para que eles tenham mais entendimento. Isso não é porque ele tem um dom e tem um chamado que ele já nasceu com entendimento.
capacitado intelectualmente para fazer esta obra. Não, há uma preparação. A preparação do apóstolo Paulo, ela durou 13 anos. Ele era doutor, ele era teólogo, ele conhecia as 613 leis mosaicas. Ele entendia de tudo, era capacitado sim, mas faltava-lhe algo, que era o Espírito Santo e a unção de Cristo sobre a sua vida. Então, quando ele se converte na rua chamada direita, pela vontade de Deus, por intermédio de Ananias, pondo as mãos sobre ele, e ele retornando a ver, porque Jesus deixou que ele ficasse cego 3 dias. Aí ele sai dali um desbravador. Eu quero servir a Cristo, eu quero fazer a obra, eu quero servir. Quando ele chega na Judeia, Pedro, Tiago, João disse: você? Ele: não, mas eu sou o mais preparado. E verdade, fato, né, Paulo? Era o mais preparado teologicamente, em conhecimento. Aí ele de qualquer forma queria estar como líder da igreja primitiva. Deus disse: epa, alto lá, calma. Colocou ele na Arábia, se não me falha a memória, em Filipenses, 3 anos, ou em Atos, recluso lá na Arábia. E ele ficou lá na Arábia sendo tratado espiritualmente por Deus. Já tinha um dom, era capacitado, mas faltava a vida com Cristo. A vida com Cristo, ela não se resulta da noite para o dia. É nas andanças, porque nós somos vulneráveis, fracos, pobres, cegos e nus. Nós estamos como um povo de Nínive, não discernindo qual é a mão direita da esquerda. E muitos de nós já achamos que somos alguma coisa, quanto no entanto não somos nada. E chegamos com ousadia e autoridade em lugares ou em respectivos lugares e queremos falar alto. Alto que eu falo é na forma de se expressar, porque conhece 1/3 da Bíblia. Ei, freia, porque o que Paulo conhecia a gente não conhece nem a metade. E Jesus disse: acalma o teu coração. Depois de 3 anos, ele ainda não tinha se convertido, estava convencido que Cristo era o Rei da Glória. E desce de novo com toda a autoridade, toda a ousadia. Deus disse: ei, Paulo, vem cá. Deixou ele 10 anos sem ninguém saber aonde ele estava. E ele estava na tua cidade natal, em Tarso. E foi trabalhando, Deus, o Espírito de Paulo, o Espírito que eu falo, humano, tratando ele, colocando ele cada vez mais para baixo, para que ele entendesse, quanto mais embaixo ele estivesse, mais ele entendia que Deus estava mais no alto, e que Deus era mais do que ele em todo o tempo. Aí ele diz assim, no versículo 2, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Temos que ser todos em um só. Ele quer dizer que não haja divisão entre vocês, que o Espírito Santo que habita em mim, Val, seja o mesmo que habita em você, que o Espírito Santo que habita em mim, senhora, seja o mesmo que habita na senhora, para que vivamos em unidade do Espírito e vinculado pela paz, porque Jesus é pacificador. Então ele disse: eu estou preso, mas eu não estou preso por Romanos, eu estou preso em Cristo pela palavra, e nisso me regozijo, nisso eu me alivio, nisso eu me alegro. Se você soubesse a sua responsabilidade diante de Deus
e a cumprisse com notoriedade e capacidade vocacional, você seria uma outra pessoa em casa, no trabalho, na igreja, na rua em que você mora, em qualquer lugar, porque todos tinham que olhar para vocês, não como homem, mas como servo de Deus, porque como homem, Paulo estava preso, mas como servo, ele estava livre. No versículo 4 até o 7, Paulo vai tratar da soberania de Deus. Se você for olhar todos os livros de Paulo, Colossos, Tessalônica, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Romanos, ele sempre se coloca, Paulo, em último lugar, e Deus sempre em primeiro lugar. Hoje está tendo reversões de valores. Quem está em cima dos altares hoje são os homens. Porque eu faço, porque eu prego, porque Deus mandou isso, porque Deus mandou aquilo, e é para entregar, e é para fazer. O que se fosse verdadeiramente para entregar, não queria entregar, mas aquilo que não se é para entregar, quer entregar de qualquer jeito. Ei, Deus não fala pelos cotovelos, senão provavelmente seria mentiroso, que a gente tem que falar menos e ouvir mais. Aí eu vejo Deus falar em tantas igrejas, em tantos momentos, como se Deus fosse tagarela. Deus, ele analisa a igreja, os fatos. Quando Satanás chegou ali nos céus com os anjos, Deus tem poucas palavras com ele. O que faz aqui, Satanás? Estou aqui de rodear a terra e passear por ela. Está vendo o servo Jó ali? Está vendo? Eu sei quais são as suas intenções de malignitude, pois esse aí é o servo reto, fiel, direito, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Deus não anda conversando com qualquer um, e nem para todo mundo Deus tem recado. Tem coisas que Deus age com você, dentro de você mesmo. Então, do versículo 4 ao 7, olha o que Paulo fala: há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós, louvado seja Deus, segundo a medida do dom de Cristo. Quem olhou para mim, para você quer ver isso secularmente? Quantos homens haviam na Judéia naquela época? Segundo alguns historiadores, haviam entre torno de 230, 250 moradores naquela cidade quando Jesus nasceu, e provavelmente até o ministério de Jesus já tinha crescido e muito. Quantos andaram com Jesus? 12. Quantos homens tinham naquela época? Mas ele escolheu 12 homens. Vocacionado para o trabalho. Mas Judas, essa foi a vocação de Judas. Esse foi o chamado de Judas. Cada um de nós nascemos com um propósito, ou para um propósito. Então Deus não fez a escolha errada com Judas, como muitos pensam. Deus escolhe o homem certo. Nós que decidimos tomar as decisões erradas. Deus deixou a sacola de dinheiro na mão de Judas, Jesus, mas ele sabia a intenção do coração de Judas. Tem pessoas hoje que estão dentro da igreja pensando em sair, mas Jesus chamou sabendo da sua improbabilidade em Cristo, de não querer servir a Ele em espírito e em verdade, se balançando a todo o tempo como se estivesse em cima de uma corda bamba. Ele sabe disso. Mas não depende mais de Deus para que você fique fixado na presença. Ele já fez o trabalho dele.
Ele já deu a vida na cruz do Calvário para que você entendesse que agora depende de você. Então, o que é que ele diz? Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Por isso que nos classificam como membros do corpo de Cristo. Cada um de nós temos as nossas particularidades no corpo de Cristo. Trazendo isso fisicamente, se eu fosse o pé direito, tinha que ter o esquerdo para andar. E com o pé direito e esquerdo, tinha que ter os dedos para apoiar os pés no chão. E consequentemente as canelas, a coxa, a cintura, o tronco, a clavícula, os ombros, os braços, a cabeça, os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, para que ele se movimentasse. Então, se nós somos corpos de Cristo, e ele tendo hoje o corpo glorificado, e simbolicamente nós fazemos parte desta glorificação, que nos santifiquemos para tal corpo. Porque você não pode andar de qualquer jeito diante da presença de Deus, porque Jesus é quem te chamou pela vontade de Deus. É por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que Ele concedeu a vocês, como hoje tem muitos visitantes aqui, de estarem aqui esta noite. Talvez você pense, sabe, no todo o contexto da tua vida, em tudo que está acontecendo, e nós só conseguimos ver as coisas ruins que acontecem conosco. E quando acontece alguma coisa boa, nós achamos que é pela força do nosso braço. E aí, atrelamos as coisas ruins à falta da cristocência em nossa vida, ou de Cristo em nossa vida, e as coisas boas atrelamos a nós. É o que fiz, você não fez nada, tudo quem faz é Ele, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Aí o versículo 8 até o versículo 11, segue comigo para que você entenda em nome de Jesus, se não por leitura, mas por ouvir. É como ele diz lá em Apocalipse, capítulo 2, para levar a carta ao anjo da igreja, para que ele fale: siga o seu chamado. Igreja, tem pessoas que foi chamado tão somente para alcançar a graça, mas não foi chamado para levita, para evangelista, para diácono, para pastores, para nenhum recurso, para nenhuma atividade dentro da igreja. Contudo, você alcançou, através dos olhos de Deus, a graça, que foi nos dada como um favor não merecido, conhecida como Yeshua, ou Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus infiltrado entre nós, para nos trazer salvação. Aí o que ele diz no versículo 8 a 11, diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, ele, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos... Quem deu? Quem deu dons? Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Não é o mesmo que subiu? Não é o mesmo que desceu, Paulo, as partes mais inferiores da terra, a ponto de entregar a tua vida à morte e teu corpo ao homem pecador para que matasse por amor de cada um de nós? Não é esse homem? Mas antes de ele subir, ele desceu. Ele não desceu? Aí versículo 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele é o mesmo
louvado seja Deus, Ele mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Não foram todos, mas uns. Se você não tem chamado para pastor, e você já sentiu isso, não force a barra. Mas se Deus te deu algum sinal, lute para cumprir aquilo para que Ele te chamou. Mas foi dom de Deus. E hoje, nós vimos nas igrejas cheias de pastores, evangelistas, doutores, presbíteros, e daí vai, sem ser chamado por Deus, sem ser designado por Jesus e sem nenhuma vocação. Mas eu quero, mas não é a sua praia. Mas eu tenho entendimento, não é a sua praia. Se Deus te chamou, Ele vai garantir o chamado, mas se Ele não chamou, quem vai te garantir? Quem vai te sustentar? Hoje eu estava conversando com um rapaz cortando o cabelo, e ele me falando que mais um entre os pregadores se desviou da presença de Deus. Tinha ido lá 20 dias atrás, ele disse que um tinha se desviado, e agora mais um. Por quê? Não era a vocação dele. E tinha um irmão ouvindo nossa conversa, e não é cristão, mas ele disse que é simpatizante da Bíblia, e castigando-se, descendo Juan com vontade em cima dos cristãos. E nós temos que defender a nossa bandeira, que é Jesus Cristo de Nazaré, como Paulo defendia. E tive que, com pouco tempo e com poucas palavras, colocar no coração dele que a igreja, ela não é constituída de homens e mulheres, e sim do Espírito Santo. Quem constitui a igreja de Deus na terra é o Espírito Santo. Eu estava conversando com o Messias ontem, falei em Samaria. Filipe desce para lá e consegue alcançar quase todos os samaritanos para Cristo. Mas ele não era vocacionado para descer com imposição de mãos, o Espírito. Aí quando Pedro e João, se não me falha a memória, se eu estiver errado, salvo engano, desce para lá, porque soube-se que lá em Samaria muitos tinham feito, a maioria, aliança. Ele desce porque na vida de Filipe não foi dado esse dom. Aí eles descem para lá para descer o poder do Espírito Santo. Pastor, o que é o Espírito Santo? Foi o que o irmão me perguntou hoje. Pastor, a gente estava conversando, eu falando sobre avivamento, que o homem não traz avivamento para a igreja. O homem traz palhaçada, traz emocionismo, o homem traz entendimento ideológico, mas não traz avivamento. Avivamento para a igreja só pode ser concedido por Deus, através do Espírito Santo. E uma igreja que ela não tem o Espírito Santo, ela não fica de pé, ela não fica sustentabilizada pela palavra, fica pelas ideologias humanas. É um departamento ou um local como outro qualquer, mas não pode ser chamado de casa de Deus, porque na casa de Deus há a presença do Espírito Santo, e a presença do Espírito Santo traz consigo milagres, prodígios, porque em Jesus havia o Espírito Santo, porque quando ele foi batizado ali no Jordão, ele sobe e fica, louvado seja Deus, 40 dias e 40 noites, mas assim que ele é batizado, Paulo, a Bíblia diz que na forma de uma pomba, o Espírito Santo desce sobre a vida de Jesus. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja morta, é uma igreja sem vida. Aí as pessoas querem trazer
A presença do Espírito Santo, a força. Aí chega um irmão novo na igreja, eu chamo qualquer um de vocês a passearem comigo em algumas igrejas e visitar comigo, para você ver se você não é logo chamado para alguma coisa. Se não for para você ter uma oportunidade, você é chamado para receber uma profetada, para que você ache, para que você pense que é o Espírito Santo, que é Deus falando com você. E é por isso que as casas de Deus físicas, conhecidas como um templo, sinagoga ou igreja, estão perdendo o respeito e o valor. Você chega para qualquer pessoa hoje, quando você vai falar de crente, o cara, que crente, você é doido? Mas eu quero te dizer, meus amados, aqueles que estão aqui e pensam assim, a Bíblia nos ensina, não se levante contra o ungido de Deus. Nem todos são iguais. Olha o que ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ou seja, tem homens chamados de Deus na terra, e quando uma pessoa mexe com a menina dos olhos de Deus, cuidado com o que Deus pode fazer contra a sua vida. Então tem muitas pessoas deixando-se levar por essas falsas ideologias humanas e fazendo e generalizando. Você vê muitos nas plataformas aí da vida, nas redes sociais, ex-homens e mulheres de Deus, esculhambando a igreja. E eles não estão errados. Infelizmente, né, Paulo? Em cima de altares tem homossexuais. A mulher estava querendo convencer no podcast, uma mulher que era hipoteticamente usada por Deus. A mulher já tinha filhos, tinha marido. Largou filho e marido para morar com outra mulher. E traz uma ideologia fanática e mentirosa, que Deus ele aceita. Vai lá ver em Levítico o que é que Deus fala do homem que deita com outro homem, ou da mulher que deita com outra mulher. E como um dirigente de uma respectiva igreja, você veja a que ponto nós chegamos. Então tem muitos falsos homens e mulheres de Deus enganando um monte. Jesus já falava nos evangelhos, principalmente em Mateus, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, cuide dos falsos profetas, não deixe que eles coloquem palavras persuasivas em suas cabeças, e que vocês que estão sendo, na minha visão, como escolhidos do meu Pai, percam essa escolha, que Deus tenha você como perdido, porque você deixou-se levar. Tem servo de Deus aqui nessa casa? Você tem que valorizar muito isso. Você viu que Juan leu aqui há poucos instantes, obreiro? Um dos salmos não tão menos importante quanto o Salmo 91, quanto o Salmo 23, quanto o Salmo 86 que a pastora leu, que é um dos salmos de mais tristeza, expressão de tristeza da Bíblia, ele não é menos importante do que o Salmo 121, ele não é menos importante do que o Salmo 73 de Asaf, que quase viu seus pés escorregar porque estava olhando para o mundo. O Salmo 90 diz que nós viveremos até 70 anos, e alguns com robustez até 80, e sabe-se lá. Ou seja, a lograda Eclesiastes capítulo 3, como eu falei ontem na casa de André, há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Mas entre o tempo do nascer até o morrer, há um processo nas nossas vidas. E como é que você está administrando esse processo em sua vida? Você está sabendo dividir o tempo de Deus com o tempo da sua casa como esposa? Você está sabendo dividir o tempo de Deus com o tempo de marido em sua casa como marido, esposo?
Você está sabendo dividir o tempo de Deus como um trabalhador e trabalhadora e a obra de Deus? Ou você está atropelando tudo e esquecendo que o tempo não para? E quando chegar a hora, quando o espírito da morte estiver diante de nós iremos nos apresentar a Ele com o nosso corpo corrompível, pecador, e ele irá apodrecer. Aí eu digo, tricotomia, corpo, alma e espírito. Para onde é que vai o espírito? Para o dono do espírito. Quem é? Deus. Para onde é que vai o corpo? De onde ele veio, do pó? E a alma? E a alma? Você não sabe se é com 70, não sabe se é com 72, não sabe se é com 80, não sabe se com robustez 90, não sabe se amanhã, não sabe se daqui a um mês, se o espírito da morte quiser te buscar hoje, agora ele te pega. Quantos pastores eu estava vendo antes de ir para a igreja, morrendo em cima do altar, pregando a palavra. Que coisa linda, né? Se tiver com vida com Deus. Antes eu vi 3 pregando, o cara pregando, sabe, com exortação e falando da igreja. Daqui a pouco ele, novo, se muito tinha pela aparência física, 36 anos, de repente ele, e quando cai, meu amigo, o corpo cai todo desprotegido, só vê a cabeça no chão, bah. Daqui a pouco está o outro lá pregando, e a igreja dando glória, e está um coroa lá atrás sentado, de repente ele... Daqui a pouco está outro pregando, correndo para lá e para cá, e não sei o que. Quando ele volta no meio do caminho, ambos foram visitados pelo espírito da morte. A pergunta que se fica é: será que nós estamos preparados para isso? Preparado para quê, pastor? Para resistir à morte e não morrer? Para que chamem aí ligeiro SAMU, SAMUVIA? Não. Você faz uma viagem sem preparação? Sem malas? Se for de carro sem uma revisão, tem uns malucos que fazem viagem sem revisão de carro. Você faz uma viagem sem uma preparação antes para que você possa viajar com tranquilidade, não é isso? Todos nós, quando fazemos uma viagem, antigamente era mala, agora é mochila. Preparamos a nossa mochila, a nossa bagagem, para que quando cheguemos ao ponto determinado, que foi designada a nossa viagem, estejamos lá todos preparados, para ficarmos naquele lugar tranquilo. Só que quando a morte vem, está em Eclesiastes capítulo 3, Salomão sinaliza que há entre o nascimento e a morte um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de juntar, tempo de se afastar, tempo de se irar, tempo de paz. Há um tempo para todas as coisas, principalmente para preparar a mala, para a alma se apresentar a Deus. 20:12 de Apocalipse. Está preparando sua mala? O tempo está de sobra. O que é que tem na sua mala da morte? Pastor, que pregação é essa? A não ser que tem alguém aqui que diga que não vai morrer, vou ficar junto com você para pegar essa receita, para eu não morrer também. Você está preparado para esta viagem? Ou vai ficar olhando para a igreja? Porque tem crente que fica olhando para crente para cair, porque arruma uma desculpa. Tem crente que olha para irmão, irmã, que estão errados, está errado, deixa ele lá. A salvação é de indivíduo por indivíduo, ela é individual. Aí quando você vem para a igreja, que você esquece do Salmo 191, você nunca vai ser salvo. Eu amo esse salmo,
Amo. Quem é mais alto, os montes ou os homens? Responde, pô, uma pergunta lógica. É os montes? Não é isso? Quem são mais altos, os montes ou os homens? Perdão. Quem são mais altos, os montes? Aí o que é que ele fala no Salmo 121? Elevo os meus olhos para... Olhe para o lado aí para você ver quantos montes tem dos seus lados, na direita e na esquerda. Aí você se pergunta, de onde me virá o meu socorro? Você pode me socorrer? Ele não pode, porque ele também precisa de socorro. Aí ele olha para o céu, eu imagino, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, a minha salvação vem do Senhor, o meu chamado veio do Senhor, a minha vocação veio do Senhor, o meu dom veio do Senhor, não pode vir de homem, porque homem não tem capacidade de me sustentar e nem trazer avivamento sobre a minha vida. O único que tem pode é Deus. Então saiam, desalojem-se do meio desses fariseus. Versículo 12 e 13. Aí ele vai tratar ou falar-se de viver em santidade. Não basta só ser crente, não basta só crer ou acreditar, mas temos que viver esta realidade. Temos que estar contrito com Deus. Olha o que ele diz, 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Tem santo aqui, dá glória, dá glória. Se tem santo aqui, dá glória. Se tem santo na casa, da glória. Porque Deus quer que você se aperfeiçoe na palavra. E no convívio vivo e santo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de... Se você é o queixo de Cristo, te prepara. Se a boca te prepara, se é o nariz te prepara, se é o pé direito te prepara, se é o pé esquerdo te prepara, se são os dedos, se preparem, que Ele quer santificação, porque no corpo de Cristo não pode entrar imundície, porque o corpo dele é glorificado. Aí ele fala no versículo de número 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que estatura ele está falando? De que estatura o apóstolo Paulo está falando? Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10, não fala memória. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando você chegar nessa estatura, aí sim você pode fazer parte do corpo de Cristo. Não pense que você vai chegar lá. Só estou trazendo aqui, parafraseando. O corpo está lá, Paula, todo completo. Mas eu sou o pé esquerdo, o pé direito de Cristo. E aí de repente eu vou chegar e me encaixar para que Cristo ande? Hipoteticamente, pelo amor de Deus, me interpreta mal não. Não. Jesus ele vai andar até pulando, mas no corpo dele você não entra. Porque você não está santificado para fazer parte do corpo glorificado de Cristo. Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu sou. Então se aperfeiçoe. Se você, ainda mais para quem tem chamado, ainda mais para quem foi consagrado, assim como eu, se aperfeiçoe. Vou ler para que você entenda. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida é o que se mede, a estatura completa de Cristo. Você tem que chegar até a cabeça dele, espiritualmente falando. Paulo estava trazendo aqui, claro, né? Estava só parafraseando para que o povo entendesse. Não é como nós pensamos ou queremos, é como ele quer.
É por isso que hoje nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho e muitos ainda não receberam o Espírito Santo. Porque não fizeram por onde. Alguns, coitados, foram até enganados aí. Rodaram e rodopiaram e pularam. E começaram a falar xarabaná, 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 xarabalá, balá, 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 balá. Vai na Bíblia aqui que tem línguas, me prove aqui que tem línguas estranhas acerca das coisas celestiais. Atos capítulo 2, me prove em Atos 2, ou em qualquer outro contexto bíblico. Aí fica a pessoa xalabalá, xalabaná, e fica um brincando sentado na cadeira com o outro, e balabalá, xalabalá, e Deus falou, e o outro interpretando, Satanás interpretando, Lucifer falando em línguas demoníacas. É difícil, cada um tem sua interpretação, entende como quer. Eu vou entender do jeito que Cristo me ensinou, e vou levar da forma que Ele me identificou. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, errei, e começaram a falar em línguas celestiais, é assim? E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, pega aí o versículo 5, estavam habitando, judeus, varões religiosos de todas as nações que estão embaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que aqui estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, ou seja, em hebraico. O Espírito Santo, quando ele desce em sua vida, como Paulo falou aqui, a mudança de direção na sua vida. Aquele que se direcionava para o bar, se direciona para a igreja. Aquele que se direcionava para o tráfico, se direciona para a igreja. Aquele que se direcionava para a prostituição, se direciona para a igreja. Aí há um mover do Espírito Santo, porque as pessoas veem em você uma mudança completamente de vida. É como ele fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora a gente entende como quer. Não estou tirando aqui de ninguém de desacreditar disso não. Pode continuar falando xalabaná. E balá, 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 balá. Versículos de número 14 e 15. É justamente sobre isso. Não caia em teias de aranhas humanas. Olha o que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, ou seja, por todo tipo de palavra, pelo engano de Deus. É o que está escrito. Pelo engano de quem? Pelo engano de quem? Dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Para aí. É só ter uma capacidade de raciocínio, igreja. É só parar para analisar, interpretar os contextos bíblicos e aquilo que a Bíblia quer falar conosco, e não o que o homem quer falar. Eu vou ler devagar, que teve gente que não entendeu não. Foi o 14, foi? Foi o 14, foi? Eu vou ler. Para que não sejamos, eu vou ler do 12.
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, enganados com queimados, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas o povo quer... Os meninos me abordaram essa semana aí. Estão fazendo campanha de evangelismo para o do cabelo lambido, como é o nome? Leonardo de Gosto. Prepara para lá. Volta. Não, pastor, não, quero ouvir, meu. Não quero ouvir. Na Praça da Bíblia, 3 horas da tarde, pega da Bíblia. Volta. Não, mas eu quero falar, sou pastor, então melhor ainda. Se o senhor é pastor, você é igual. Eu não comungo com o seu pastor, não. Não comungo com a doutrina do seu pastor, me perdoe, não sou igual a ele, não quero ouvir, não quero, você vai me respeitar? Davi disse, pai, eu sou ignorante, não, sou sincero, você vai me respeitar? Não quero ouvir. Eu entendi que onde a Bíblia não tem voz, os homens não devem ter ouvidos. Eu disse, ele não ando pedindo piques aí, amigo, aleatoriamente, nas redes sociais, igual o seu suposto pastor. Nem converse comigo, o negão, era o negão, Gil. E você tem que invocar comigo aqui, nem quero. E como eu passo por lá todos os dias, que eu vou ter que levar Davi, quero ver se ele vai ter coragem de me abordar outra vez. Eu não estou falando aquilo que a Bíblia não está me dizendo, ou me alertando, ou me advertindo. Olha o que o versículo 14 diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia, malícia, maldade, malandragem, vagabundagem, engane fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, versículo 15, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua, dado aos homens como Emmanuel, Deus conosco. Por isso que está essa banalização de religiosos, não de cristãos, não de evangélicos, mas de religiosos que seguem tudo o que lhe dão e comem tudo o que lhe dão para comer. Fui enganado durante 10 anos, mas eu acordei, eu despertei do sono da indolência, e eu procuro a cada dia, Deus, se eu estiver errado, pode me reprimir, Senhor, pode me atacar, porque o Senhor tem poder, Deus, o Senhor tem poder. Mas de que forma, Senhor? Eu não estou atacando a Deus, estou atacando os falsos. Teve um estrangeiro aí, um americano, você viu? Foi confrontar a Deus, mas só de uma maneira inadequada. Disse barbáries de Deus em cima do altar, com milhares de servos. Esqueci o nome da congregação. E desafiou a Deus em cima do altar, como se Deus não fosse nada. 7 vezes 3? 21. Só bastou 21 dias. Deus desceu com um raio, acabou com a igreja toda. A igreja toda foi devastada com um raio, pegou fogo. Porque ele desafiou a Deus. Aí eu te pergunto, e quanto a esses que Deus dá corda? Pastor, Deus não dá corda não. Não dá não? Vem cá, Moisés.
Aqui é Judas, repreendido. E Jesus vem andando atrás de mim. Jesus assim, ó. Como foi que Judas morreu? Deus não dá corda, não? Como foi que Judas morreu? Jesus andando com Judas e Judas com uma sacola de dinheiro. Pode sentar, mulher, obrigado. Judas com uma sacola de dinheiro. Aí quando recebia alguma doação do povo, Judas botava na sacola de dinheiro quando todo mundo estava olhando. Mas quando eles viravam a cara, Judas disse: esse aqui é meu. E Jesus assim com a corda. E Deus está dando corda a muitos. No final da história, a Bíblia se revela. Final da história, o mistério acontece. Esses mistérios, que não são mistérios, mas vão ter que se deparar com um verdadeiro mistério, de um verdadeiro ministério celeste. Ah, meu amigo, aí vai chegar lá, vai querer argumentar, mas não, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz isso, ele: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Versículos 16 para finalizar. E vou me ater só até aqui. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação no amor. Que vivamos em unidade, em espírito, vocacionado para a paz e alimentados pelo amor de Deus. Dizendo isso, igreja, você sendo parte ou membro do corpo de Cristo, imagina aí se é o cotovelo brigando com os dedos, ou o dedo indicador brigar com o dedo mindinho. Isso aqui que está no versículo 16 vai se cumprir? Não vai. Não vai, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, quem são as juntas? Somos nós, um auxiliando o outro, um ajudando o outro, um tentando, através de Deus, com oração, aperfeiçoar o outro, pelas juntas, segundo a justa operação. O que é justo? Aquilo que é certo, que é correto diante do olhar de Deus, da operação de cada parte, de cada parte, cada um tem sua parte a fazer, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu não sei para que você foi chamado dentro de uma congregação, mas procure de Deus saber qual é a sua vocação. Porque tendo você dom ou não, sendo você chamado ou não para doutor, para pastor, para evangelista, para diácono ou diaconisa ou não, de uma coisa você tem a certeza: você faz parte ou tem que fazer parte do corpo, da junta e do reajuste de Cristo, que é o corpo, para que nós sejamos uma só carne, unidos pela vontade e pelo amor de Cristo. Então, igreja, acorda, desperta. Não deixa que ninguém mais te engane. Você tem uma Bíblia em suas mãos. A Bíblia não é um amuleto de sorte. A Bíblia é um instrumento de interação entre o homem e Deus. É um instrumento de alimentação entre o homem e Deus. Então Jesus ainda está na casa, claro que agora de uma forma espiritual, ou dado a nós por misericórdia, me perdoe, o Espírito Santo como nosso Consolador, sentado à destra de Deus,
Ele não nos deixou vazios e nem sós. Ele deixou o Espírito Santo, estou me corrigindo, como nosso Consolador. Olha para o irmão que está do outro lado, diga: o Espírito está aqui. O Espírito de vida, o Espírito de Deus está aqui. Se você não sentiu Ele ainda, se prepare para sentir. Não pela vontade ou determinação do homem, mas pelo poder que é exercido por Deus. Então Ele deixou, nós não estamos sós. Ainda que você não foi chamado para nenhuma tarefa ocupacional na igreja, física, que é pastor, que é diácono, diaconisa, missionário, você faz parte do corpo da igreja, ou de Cristo. Então guarde isso em seu coração, guarde isso na sua mente. A gente precisa crescer e não viver como meninos dentro da igreja, engolindo o que nos colocam goela abaixo. Homens que querem só o seu dinheiro, pessoas que querem a sua atenção e a sua emoção, ou melhor dizendo, atrelada à sua emoção, trazer a sua visão para ele e não para Deus. Homens que querem famas e serem reconhecidos por milhares de homens, mas eu quero te dizer, Deus não olha para esses tipos de pessoas. Ele que diz, não sou eu? Ai, se eu não me afastei, frustrei, apartai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci. Mas aqui tem conhecido de Deus, não tem? Se tem, ficar de pé em nome de Jesus, aplaudindo a Ele.